Pessoal, que história é essa que o Trump começou a regar? Ele deu uma entrevista ali na porta do helicóptero, já falando que pode conversar com Lula em breve. Então é a capa do UOL aqui, Trump diz que pode falar com Lula sobre tarifa de 50%, mas não agora. Então vai esperar aí talvez uma semana, 2 semanas. Não pode passar de 3 semanas, porque aí entra em vigor dia 1º de agosto, né? Então vai ter, na última semana de julho, ele provavelmente vai ter uma conversa entre os dois, tá? Trump já começa... E eu queria mostrar a fala dele. Senhor presidente, o senhor pretende conversar com o presidente do Brasil sobre as tarifas? Talvez em algum momento eu fale com ele, no momento não vou. Estão tratando o presidente Bolsonaro de forma muito injusta. Ele é um bom homem, sabe? Eu o conheço bem. Eu negociei com ele. Ele foi um negociador muito duro. E posso dizer que era um homem muito honesto e amava o povo do Brasil. Ele era um cara muito difícil de negociar. Eu não deveria gostar dele porque ele era muito duro na negociação. Eu achei sensacional, pessoal, e me chamou a atenção essa questão dele reforçar 3 vezes que o Bolsonaro era um cara muito duro na negociação. Na hora já acendeu aquele negócio na minha cabeça. Eu falei, nossa, o Trump devia ficar escandalizado o quanto que o Bolsonaro era frouxo. O Trump passava a mão na bunda do Bolsonaro, na mão da bunda do Brasil, e ficava por isso mesmo, né? E é exatamente isso, a gente lembra as matérias da época, tá aqui no UOL, com etanol e BID, governo ignora interesses econômicos e ajuda Trump, dizem especialistas. Aí chamaram ali o Rubens Barbosa, que foi embaixador do Brasil nos Estados Unidos durante o governo Fernando Henrique. Aí ele diz o seguinte, olha, eu acho que essas 2 decisões, na época do governo Bolsonaro, hein, de quais eram as decisões de zerar a alíquota para importação de etanol dos Estados Unidos, sendo que os Estados Unidos não zeraram a alíquota para o etanol brasileiro entrar lá. Ou seja, foi uma medida só para agradar os Estados Unidos, não teve benefício nenhum para o Brasil. Aí ele dizendo, olha, eu acho que essas decisões foram muito difíceis de serem explicadas à luz do interesse brasileiro. O setor privado brasileiro ficou contra em um momento em que está difícil para o setor do etanol. E aí ele disse, olha, a ministra da Agricultura do Bolsonaro foi voto vencido e prevaleceu a posição ideológica. A bancada ruralista pressionou em vão o governo brasileiro a não renovar, sem contrapartida, a isenção da tarifa para importação de etanol. Que vale a pena fazer um aposto, porque é o seguinte, isso aqui, o contexto era a eleição nos Estados Unidos e o estado de Iowa, que é o maior produtor de etanol dos Estados Unidos, na época era considerado um estado pêndulo, ou seja, um estado que poderia decidir a eleição. E, naquele momento, então, para tentar ali beneficiar o Trump, o Bolsonaro fez essa gracinha, usando o chapéu alheio, né, prejudicando aqui a produção nacional e tal. A outra questão é o seguinte, o BID, né, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, esse banco sempre foi presidido por um latino-americano, e no rodízio que há, essa era a vez do Brasil indicar o presidente. Mas o Brasil simplesmente aceitou retirar seu candidato e apoiar o candidato do Trump, um norte-americano. O filho do Bolsonaro estava lá instigando. Defende meu pai é inocente. O pai dele é covarde, que tentou dar um golpe e correu. Bem, outro que arregou, parece, é o Tarcísio, hein? Tarcísio deleta post no Instagram em que aparecia com o boné do MAGA. Que coisa. Mas, seguindo aqui, pessoal, começam a sair na imprensa também as questões, porque assim, isso não afeta só o Brasil, ou seja, quase todo o suco de laranja consumido nos Estados Unidos vem do Brasil. Um aumento de preço do suco de laranja é uma coisa que incomoda o eleitorado. Agora acabou de sair, né? Tarifa de Trump sobre o Brasil pode aumentar o preço do hambúrguer e de carnes geral nos Estados Unidos. Então, eu acho que vai ter algum tipo de conversa, essa tarifa não vai ficar desse jeito. O Lula, inclusive, falou sobre isso hoje. Com todo respeito ao presidente Trump, o senhor está mal informado, muito mal informado. Os Estados Unidos não têm déficit comercial com o Brasil. É o Brasil que tem déficit comercial com os Estados Unidos. Eu que deveria taxar ele. A coisa mandou um filho que era deputado se afastar da Câmara para ir lá ficar pedindo: ô Trump, pelo amor de Deus, Trump, solta meu pai, não deixa meu pai ser preso, não sei das contas. É preciso essa gente criar vergonha na cara. Vou tentar e brigar em todas as esferas para que não venha a taxação. Vou brigar no OMC, vou conversar com meus companheiros dos BRICS. Agora, se não tiver jeito, no papo, no tete-a-tete, nós vamos estabelecer a reciprocidade. Taxou aqui, a gente taxa lá. Taxou aqui, a gente taxa lá. Taxou aqui, a gente taxa lá. Não tem outra coisa a fazer. Esse país não baixará a cabeça para ninguém. Para ninguém. Ninguém porá medo nesse país com discurso e com bravata. Ninguém. E eu acho que nesse aspecto nós vamos ter o apoio do povo brasileiro, que não aceita nenhuma provocação. Bem, eu queria só mudar rapidamente de assunto, pessoal, porque passou batido ontem. O governo lançou uma medida muito interessante, tá?
ele criou uma isenção, uma redução no preço de veículos do Brasil. O IPI é o Imposto sobre Produtos Industrializados. O governo chegou a zerar o IPI de algumas categorias de carros, tá? Bem, nesse primeiro momento, os carros que vão ter o IPI zerado são Volkswagen Polo, Fiat Argo, Hyundai HB20, GM Onix, Chevrolet Onix, Renault Kwid e também o Fiat Mobi. A tabela dos carros já vão sendo atualizadas, por exemplo, a Renault atualizou essa tabela do Kwid. A redução, por exemplo, na versão de entrada, saiu de 78 para 67, ou seja, R$11 mil de redução. Agora, então, o Renault Kwid por R$67 mil. E, enfim, as outras versões também tiveram reduções substanciais. E eu queria chamar a atenção aqui que não são só esses carros. Esses carros são com IPI zero. Tem os outros carros lá tiveram algum tipo de desconto também, tá? Não desse montante, não chegou a zero, mas ainda vale a pena dar uma olhada, tá? Eu chamo a atenção que o governo não escolheu arbitrariamente quais carros teriam isenção e tal. Tem uma regra. Então, o carro deve emitir menos de 83 gramas de dióxido de carbono por quilômetro rodado, conter mais de 80% de materiais recicláveis, ser fabricado no Brasil e ser fabricado de verdade, tá? A gente sabe, pode ter fábrica da BYD na Bahia, mas que tá trazendo tudo importado. O carro só é montado, ele vem num kit chamado SKD e aqui eles só montam essas partes, né? Para ter essa isenção, o carro tem que ter um índice de nacionalização muito elevado, ou seja, etapas como soldagem, pintura, fabricação do motor e do câmbio, tudo aqui no Brasil. Então, por isso que esses carros aí entraram na lista, tá? E também se enquadrar em uma das categorias de carro compacto. E só para fechar, pessoal, que nojo, né? Eduardo Bolsonaro gravando ali e convidando as empresas do Brasil a fecharem aqui no Brasil e abrirem suas fábricas nos Estados Unidos. Que cara sabor. E pensar que esse cara é deputado federal ainda, né? Ele tá licenciado, parece que ainda recebe alguma coisa lá da Câmara. Tá? Uma coisa absurda isso aí, chega a ser nojento. Enfim, vou colocar o vídeo aqui. Aplicar essa medida para corrigir as graves injustiças do regime atual. Como é do seu conhecimento, não haverá tarifa alguma se o Brasil ou empresas em seu território decidirem construir ou fabricar produtos dentro dos Estados Unidos. E, de fato, faremos todo o possível para aprovar rapidamente tais investimentos, profissionalmente e de forma rotineira, ou seja, em questão de semanas. Aqui ele dá um tapa com luva de pelica, né, falando o seguinte: o Brasil é mais complicado para você investir. Ele está fazendo um convite aqui aos brasileiros. Olha, eu estou aqui colocando 50% de tarifa no Brasil por causa do seu presidente, né, do Lula, e por causa, principalmente, do Alexandre de Moraes. Mas se você, empresário brasileiro, quiser investir nos Estados Unidos, em semanas, tá? Não vai ter preconceito, não. É só vir para cá que em semanas a gente coloca o seu processo adiante. E isso daí realmente faz muito sentido, porque os Estados Unidos é mais fácil do ponto de vista tributário, né, tem mais benefícios, você exporta para praticamente, né, o mundo inteiro, você vai ter acordos de livre comércio com vários países do mundo, com vários blocos do mundo, então realmente é um convite tentador. Então esse tapa com luva de pelica aqui no Brasil, que não se preocupa atualmente em se desburocratizar, em reduzir tributo, muito pelo contrário. Primeiro comentário sobre isso, que época infeliz que ele escolheu para falar isso, bem no dia que o governo zera os tributos federais dos carros, tal, justamente para facilitar a venda. Também infeliz a época, porque esse governo atual fez a reforma tributária para simplificar o sistema, pegando 5 tributos ali e transformando em um. E coisa que não foi feita no governo Bolsonaro, né? Mas eu acho que o comentário do Bananinha aí tá coerente com o que aconteceu no governo Bolsonaro. Ou seja, as empresas realmente fecharam as fábricas aqui, como foi o caso da Ford, como foi o caso da Mercedes. E também o caso da Sony lá em Manaus. Então, acho que tem consistência, né? O que ele diz, no sentido de que no governo do pai dele foi isso que aconteceu. As empresas fechavam as portas aqui no Brasil. Pessoal, chegamos naquele momento do vídeo em que eu falo com vocês daquela oportunidade para se trabalhar de casa, 100% home office, você que está precisando de um dinheiro extra, ou você que está precisando até mesmo da fonte primária de renda. Olha só, eu trouxe alguns novos depoimentos para vocês de pessoas que procuraram o Clayson e obtiveram um excelente resultado. A Maria, por exemplo, relata que estava desempregada, então ela está por conta, ela é dedicação exclusiva, tá? E tirou, por exemplo, $984 esse mês, fazendo a conversão das aproximadamente R$5.500. Agora, mesmo para você que não está na condição de desempregado, a gente tem aqui, por exemplo, o depoimento do Carlos Matos. Ele é uma pessoa que procurou o Clayson, mas ele tem outro emprego. Ele dizendo aqui, olha, hoje, por exemplo, cheguei exausto depois de mais de 10 horas no trabalho lá na fábrica e estou aqui, né, dedicando e tal, queria compartilhar o resultado de um mês
$643, tá? Você conseguiu aí aproximadamente R$3.200, sem ser dedicação exclusiva, tá? Só reforçando aqui, não é bet, não é casa de aposta, não é nada disso, isso aqui é trabalho sério. Então, se você tiver interesse nessa oportunidade, pode clicar no link que tá aqui abaixo na descrição do vídeo e você vai conversar lá com o Clayson, que vai te explicar tudo direitinho, você vai compreender exatamente do que se trata. Pessoal, então é isso, eu fecho agora e volto numa próxima oportunidade.